Bom, muito bem. Aqui uma afirmação que todo mundo já conhece, mas é bom a gente reforçar. A obra missionária é a tarefa mais importante da igreja. Pastor, eu pensei que fosse construção. Construção é secundária. Pastor, eu pensei que fosse o louvor. Não, o louvor é secundário. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando enviar Jesus para buscar a sua igreja, Ele vai levar a gente. Jesus vem buscar pessoas. Não vem buscar banco, nem aparelho de som, nem isso, nem aquilo, não. Isso tudo faz parte do conforto que a igreja oferece aqui na face da terra, mas não pode ser o prioritário. O prioritário é a obra da evangelização e a obra missionária. As demais coisas são complementares, porque é claro, eu não vou querer estar numa igreja como eu já sentei numa igreja e vi uma irmã cair do banco, porque a perna do banco se abriu, o parafuso estava frouxo, eu não sei o que era, pá, e a irmãzinha caiu, né, com o traseiro lá no chão. Ninguém quer isso. Ninguém quer vir para uma igreja onde não há conforto, onde você senta no banco, quando se levanta o parafuso rasgou a calça, ou tirou o fio da saia. E ninguém quer isso. Mas também nós não podemos só pensar nisso, entendeu? Irmãos, a gente não pode ajudar a obra missionária porque nós estamos numa construção. Isso é a pior desculpa que se pode dar para Deus. Ele não aceita essa desculpa, de jeito nenhum, não aceita, porque a preocupação de Deus são vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para o quê? Para toda a gente, para toda pessoa que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí, irmãos, vocês estão vendo o propósito da doação de Deus, do seu Filho, foi alcançar vidas, pessoas, e não estruturas, nem instituições. Igreja não bota ninguém dentro do céu, não, irmãos. Religiosidade não bota ninguém dentro do céu. O que bota lá é aceitar Jesus como Salvador. Jesus bota o povo lá dentro do céu, e Ele vem buscar são vidas, pessoas convertidas, santificadas, transformadas. Por isso que a obra missionária é a tarefa mais importante da igreja. E não é para a gente dar para essa obra missionária só o resto, só o que sobra, quando muitos fazem assim. Mas a Bíblia diz, olha, os melhores obreiros, Atos 13 e 2, eu quero Saulo e Barnabé para a obra. 2 homens cultos, né? 2 homens capacitadíssimos. O Senhor escolheu eles 2, os melhores dali. É para a obra que eu quero os melhores, não é para mandar o pior. O que mais? Os maiores recursos. Atos 20 e 35 diz lá, melhor coisa é dar do que receber, porque você vai colher na proporção que você plantar, e você vai colher na qualidade do que você plantar. Você planta um feijão na caça de péssima qualidade e quer que a terra lhe dê o melhor feijão do mundo, Ele vai lhe dar a qualidade do feijão que você plantou. Então, se você planta pouco, você vai colher pouco. Se você ora pouco, você não tem muito poder. Mas se você ora muito, você tem muito poder. Se você busca mais, você tem mais para receber. Porque as comportas do céu, elas estão abastecidas. E aquele que pede e busca, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus não é mendigo. Nosso Deus não é pirangueiro. Nosso Deus não é sovida. Nosso Deus não é mão fechada. Em hipótese alguma, irmãos. Ele tem para dar, e Ele tem prazer para dar o melhor de nós mesmos. Um dos obreiros aqui, por favor, abra a Bíblia em Atos 20 e 24 e vejam que Paulo, a declaração que Paulo fez, quando ele estava ali, Atos 20 e 24, quando ele estava antes diante daquele rei, olha o que ele declarou sobre a vida dele. Com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito bem, diz aí, o melhor
o melhor de nós mesmos. Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, com prazer, com gozo, a minha carreira e o ministério, né, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele tem alegria em fazer aquilo que Deus colocou nas mãos dele, porque ele recebeu do Senhor. Ele recebeu do Senhor essa incumbência. Ele recebeu do Senhor essa orientação. Irmãos, olha, eu não vou falar isso aqui por vaidade, não. O pastor Oswaldo me conhece muito bem, sabe que eu não sou um homem dessas besteiras. Mas o pastor Pacheco, ele algumas vezes ofereceu congregação para eu dirigir, e eu declinei, eu não aceitei. O pastor Daniel, quando assumiu, né, e quando eu voltei para Campina Grande, agora em 2012, eu pedi a Deus confirmação para voltar. Deus confirmou. Aí quando eu cheguei em Campina Grande, o pastor Daniel falou assim: olha, eu pensei numa coisa para o irmão. Eu queria que o irmão trabalhasse num campo, numa igreja. Ele telefonou para mim, eu estava em João Pessoa, minha esposa do lado. Eu podia ter dito não na hora. Eu falei: meu pastor, deixa eu lhe dar essa resposta amanhã. Eu fiz isso, queridos, para não deixá-lo triste. Mas minha esposa já sabia da resposta que eu ia dar, e eu também já sabia, porque Deus não me chamou para dirigir igreja como Ele chamou o pastor Oswaldo. A Bíblia diz que cada um, irmão, deve ficar na vocação que Deus deu para ele. Eu sou sincero a dizer para os irmãos que eu talvez fosse um dirigente, um pastor de igreja fracassado. Mas aí não, eu vou para agradar o pastor. E aí eu quebro a cara, porque não está no plano de Deus eu ir. Mas a gente tem que ser sincero, primeiro com Deus e primeiro com os nossos líderes. Aí no outro dia eu liguei e falei: meu pastor, muito obrigado por o senhor ter se lembrado do meu nome, mas eu vou declinar do convite. O senhor sabe muito bem o que eu gosto de fazer. Aí ele pensou em fazer aquela reforma no teto do templo central, que estava dando cupim, e ele montou uma lona, né? Uma tenda lá atrás. Passou umas 3 semanas que a gente já estava funcionando lá na tenda. O culto de doutrina eu já cheguei com o culto já iniciado. A gente ficava embaixo porque o púlpitozinho era pequenininho. Aí ele me chamou. Aí eu fui lá e ele disse: no final do culto eu quero ter uma conversa com o irmão. Aí tá bom, pastor. Aí sentei lá no meu lugar. Quando terminou o culto, o pessoal foi falar com ele, foi embora, eu esperando. Aí quando ficou ele sozinho, eu fui lá. Ele disse: pastor Pedro, senta aqui. Eu sentei. Ele disse: olha, antes de eu vir para o culto hoje, eu dobrei meu joelho para orar, e Deus falou ao meu coração o seguinte, sobre seu respeito. Eu mandei ele de volta para Campina Grande para ficar do seu lado. Entenderam? O Espírito de Deus depois falou isso, o próprio pastor Daniel falou isso para mim. Entendeu? Então veja, irmãos, ali eu tive assim, muita alegria no coração, porque Deus confirmou a minha decisão. Eu sei que o pastor Daniel não ficou triste, porque ele me conhece há muito tempo, mas poderia, né, ter passado, né, na cabeça dele, perder uma oportunidade, mas Deus falou com ele, e eu mandei ele de volta para Campina Grande para ficar do seu lado. Então, irmãos, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me sinto bem, eu desenvolvo, e se Deus quiser, eu vou assim até o final. Mas é aquilo que Deus colocou no meu coração, né? A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. É claro, eu sei disso. Mas eu não me sinto nem menor e nem pior, né? Está aqui um companheiro, respeito muitíssimo ele, crescemos juntos, praticamente na obra de Deus, né? Deus vocacionou ele para ser pastor de igreja, e por onde ele tem passado, Deus tem confirmado, e isso é muito bom, porque ele está no caminho certo, está
ele está no centro da vontade de Deus, mas o que pela misericórdia de Deus o pastor Pedro está fazendo também, Deus está confirmando, porque é ali que Deus quer que eu esteja. E ninguém é melhor, e ninguém é pior, e ninguém é maior, e ninguém é menor, porque todos somos ferramentas de Deus, somos obreiros de Deus, somos instrumentos de Deus, e cada um na sua área, irmão, fazendo a nossa parte. A igreja, ela começa a ser uma igreja operacional, ela é operosa, ela tanto é abençoada lá fora, como ela progride aqui dentro se aprende para se praticar lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então a carreira é de cada um, e você precisa ter alegria na carreira que Deus te deu, não é verdade? Porque não adianta ficar triste, irmão. Se você ficar triste é porque você é o vaso fora do lugar. Fora do lugar. Você tem que saber onde é que Deus quer que você esteja. E as primícias da nossa intercessão. A igreja de Jerusalém estava ali em constante oração, tinha tudo em plena comunhão, repartiam as suas dores, as suas alegrias, né? As suas carências e as suas abundâncias, era tudo compartilhado, era tudo ali compartilhado em paz, porque reino dividido não prospera, irmãos. Divisão na igreja não leva a lugar nenhum. E uma vez eu escutei um evangelista também, muito amigo nosso, ele diz assim: Pedro, o problema da igreja é que tem muita tribo hoje. Tem muita tribo dentro da igreja. Muita tribo. Onde tem tribo tem o quê? Tem cacique, né? Aí, meu amigo, já complica, né? A liderança aqui é a liderança do pastor presidente, é dele. Os demais pode ser até pastores. São pastores auxiliares. Não é porque eu sou pastor igual a você, eu posso fazer o que eu penso. Não é assim, irmãos. Hierarquia. Tem hierarquia até no céu, como é que não vai ter aqui na terra? Se tem hierarquia, né, no reino celestial, no reino terrenal, eclesiástico também tem. Então, queridos, o nosso melhor, tá bom? E para fechar, nós vamos ver agora aqui a revelação de um amor. Olha o que eu falei no começo, o amor de Deus. A revelação de um amor como o de Deus na pessoa do seu Filho, porque Ele amou e deu. Pelas pessoas se desenvolve também nos discípulos. O mesmo amor de Deus tem que ser desenvolvido em nós, através dos mesmos sentimentos experimentados por Jesus em Mateus 9, 35 a 38, que quando ele olhou para aquela multidão, ele teve compaixão daquela multidão. Aquela multidão vagueava errante, sem direção, sem um líder espiritual. Eles estavam indo num caminho de abismo, de morte eterna. O Senhor Jesus, ele olhou aquilo ali, né? E ele teve uma visão clara do que o mundo é e do que o mundo necessita. Um mundo sem um líder para conduzir. O que é que está acontecendo com o nosso país hoje? É um país sem liderança. Presidentes da República respondendo a processo. O Congresso Nacional cheio de corrupto e gente lá com processo nas costas que não acaba mais. O Senado Federal, eu não vou nem falar que é uma vergonha. Até o Supremo Tribunal Federal está corrompido. Um país que está numa situação dessa, está sem autoridade. Então todo mundo rouba, todo mundo saqueia, né? Você não pode sair na rua hoje, que qualquer pessoa em plena luz do dia bota o revólver na tua cara, leva o que quiser, ninguém faz nada, ninguém te defende. Você chama a polícia, pobre coitada da polícia, né? Ela chega meia hora depois, porque ela também não dá conta de tanto absurdo, e quando ela prende o sujeito, daqui a pouco ele já está solto na rua novamente. Então, queridos, é uma estrutura falida, quebrada, corrompida, fracassada, derrotada, porque não há uma liderança. O Senhor Jesus olhou e viu aquele povo sem liderança, estavam perdidos, sem direção, né? Aí ele teve um sentimento de profunda compaixão pelo mundo, que ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Um sentimento de profunda compaixão pelo mundo, um esforço ativo a favor do mundo, a ponto de dar a sua vida pelo resgate de muitos. Por que ele deu a sua vida? Porque ele
sabia o propósito da sua missão. Qual é a missão da igreja hoje? É fazer a mesma coisa. O mundo está perdido, desorientado. A igreja precisa ir lá para falar do amor de Deus, para que aquela nação, aquele povo, aquela raça, aquela tribo seja transformada, venha ao pleno conhecimento da graça e da misericórdia de Deus. Esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja. A igreja não foi feita para gozar que nem aquela parábola daquele homem que tinha os celeiros. Ele já tinha produção lá do campo, já tinha tido a colheita dele, tudo guardadinho. Mas naquele ano Deus abençoou ele muito mais. É o que a igreja hoje ela vive, irmão. É uma igreja abençoada hoje. A igreja primitiva não era uma igreja rica materialmente falando, mas era uma igreja rica do Espírito Santo de Deus, dos sinais, de maravilhas, de operações, de milagres. Era uma igreja rica, ela não tinha dinheiro. Tanto é que João e Pedro disse o que para aquele homem? Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho riqueza, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Era uma igreja rica da autoridade, era uma igreja rica da presença do Espírito Santo. Vamos ver para o mundo de hoje. A igreja hoje tem juiz, tem general, tem empresários, tem professor, tem militar, tem o que você pensar. A igreja hoje é rica, mas ela está minguando na sua autoridade. Em que nós estamos transformando o mundo? Você marca hoje um evangelismo, né? Você tem lá 40, 50 pessoas, você marca uma evangelização 3 horas da tarde, se aparecer 10, levanta a mão para o céu e dê glória a Deus. Agora volte no tempo, 40, 50 anos atrás, ninguém queria ficar aqui dentro da igreja, todo mundo queria ir para a rua, pregar o evangelho, né? Cantar, louvar, testemunhar, levava pedrada, levava cusparada, levava paulada, levava tudo no mundo, mas não negava o nome do Senhor. E foi assim que nós chegamos até o dia de hoje. Mas como é que essa igreja de hoje vai passar para a próxima geração? Se ela não está se alimentando, se ela não está fortalecida, se ela não tem ousadia, se ela não tem coragem, se ela está retraída. E é isso que Deus está cobrando de nós nesses últimos dias. Essa mobilização evangelística e missionária, esse comprometimento do despertamento da obra de Deus, é esse sentimento do amor que esfriou. Uma daquelas 7 igrejas da Ásia, o Senhor disse para ela: lembra-te de onde caíste e retorna ao teu primeiro amor. Essa mensagem nunca foi tão atual no dia de hoje. Precisamos relembrar que somos filhos de missões. Nós nascemos de obra missionária e precisamos dar continuidade a esse trabalho. A última lâmina, por favor. É essencial que haja na igreja um altar sagrado da paixão missionária. Eu até sou um pouco criticado e exagerado quando eu falo isso. Para mim, irmão, todo culto de igreja tinha que ser culto evangelístico e missionário. Mas hoje em dia é inventado tanto culto. É culto disso, é culto daquilo, e às vezes, irmão, só tem louvor, só tem conversa fiada, não tem nem pregação da palavra de Deus. E a gente quer se sustentar como? Quer ir para a rua pregar numa cruzada e fazer a obra de Deus como? Que às vezes não aparece nenhum visitante. Eu digo, dentro da igreja já é difícil, né? Quanto mais numa cruzada, na praça de ruas abertas. Irmãos, temos que refletir sobre isso, irmãos. Que posição nós estamos tomando? O que nós estamos fazendo nesse contexto, irmãos? Porque Deus vai cobrar de nós. Aí eu não estou aqui para matar tempo, não. Se eu fosse para matar tempo, eu ficaria em casa dormindo. Mas Deus cobra de nós. Deus cobra de vocês, de cada um de nós, irmãos. Que a gente se posicione, que a gente faça algo, que a gente se comprometa, que a gente renove essa aliança com Deus, porque é preciso que haja. E eu não digo só dentro da igreja, não, da nossa família também.
com a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossa parentela, aqueles que trabalham nos nossos lares, eles têm que também sentir o peso dessa responsabilidade, e é desde criança. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Você tem que ensinar a criança a orar pelos missionários, a colocar a sua ofertazinha missionária e a parar de pensar em confeito, em internet. A primeira coisa que a criança ganha é um celular, é um tablet, mas o pai e a mãe nunca botou um cofrinho desse, talvez, na mão daquela menina, daquele menino. Ela não sabe o que é isso aqui, porque o pai nunca ensinou. A geração que a gente vive hoje é uma geração que nós não fomos ensinados sobre isso. Talvez essa geração que vem agora seja um pouquinho melhor do que a nossa, porque nós estamos falando isso em todas as igrejas. Está aqui evangelista Marcelo, ele roda esse nordeste, esse norte do país todo, falando em missões. Toda semana ele está fora, numa cidade aí, irmãos. E isso é que tem que ser feito. Ah, mas não é só ele, não é só o pastor Petadeu, não é só o pastor Oswaldo, é cada um de nós, no nosso ambiente, no tamanho da nossa área de influência. A gente tem que ser assim, irmãos, no qual a tocha de cada crente, presta atenção, a tocha de cada crente vem a ser acesa, e os lábios de cada crente tocado com uma brasa viva. É o que o Senhor das missões espera de nós. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida que tenha ficado? Irmãos? Então, amém. Glória a Jesus. Bom, o irmão Marcelo vai passar um documentário e logo em seguida ele estará ministrando, né, a próxima palestra, que é conscientização missionária. Fizeram um tipo de teste. Se você quisesse ser aprovado, precisava apenas dizer que era muçulmano. Caso contrário, seria morto a tiros. Esse é irmão Fred, Em Garissa, do Quênia. eles fizeram um tipo de teste. Se você quisesse ser aprovado, precisava apenas dizer que era muçulmano. Caso contrário, seria morto a tiros. Em Garissa, leste do Quênia, a população é basicamente muçulmana. No dia 2 de abril de 2015, soldados do Al-Shabaab atacaram a Universidade de Garissa. O alvo: estudantes cristãos. Se você fosse muçulmano, sua vida estaria salva. Era só recitar alguns versos do Alcorão e eles então responderiam: você é nosso irmão, pode ir. 147 cristãos foram mortos. Algumas vezes eu fico imaginando que tudo isso não é verdade. Como pode ter acontecido com alguém tão próximo a mim? Eu conheço bem essa pessoa e aquela outra também. Elas morreram mesmo? Após o ataque, os cristãos de Garissa ficaram em estado de choque. Pastores foram afetados. A assistência aos irmãos diminuiu muito por causa do medo. Muitos estão traumatizados. Nós só temos apenas um culto aos domingos, que é vigiado por policiais. Quando os fiéis vêm para a igreja, a primeira coisa que perguntam é se os policiais estão presentes. No dia 2 de abril de 2016, houve um culto em memória dos que morreram, e um jardim memorial foi inaugurado. Cada árvore deste jardim foi plantada em memória de uma vítima do ataque. Existem ocasiões em que é preciso que os pastores se juntem. Então eles se unem para orar pelo próximo. E nesse momento cada um coloca o bem-estar do outro acima do seu próprio. Os cristãos de Garissa pedem a sua oração. Ore
Ore pela igreja para que ela se torne forte, vibrante e consiga ter uma só voz. Ore pela unidade da congregação, a fim de que os irmãos andem, vivam e orem juntos, uns pelos outros. São as suas orações que me fazem permanecer firme. Alguns dizem que eu sou muito forte, mas eu digo que, se não fosse pelas suas orações, eu não chegaria tão longe. Eu teria desmoronado no mesmo dia, mas porque a graça de Deus é suficiente, vocês continuam nos apoiando. Que Deus os abençoe. Nós agradecemos muito. Vamos continuar unidos como um só corpo. Continuemos orando por suas famílias. Eu lhes digo que muitas delas ainda sofrem e sentem dor. Mas eu tenho certeza que por meio das suas orações, elas permanecem firmes. Pois seja lá o que for, o que você esteja fazendo não é uma tarefa simples. Você tem um papel fundamental no reino de Deus. Deus os abençoe, amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esse tempo, meus irmãos. Feliz de encontrar o nosso querido pastor Oswaldo, já conhecemos de um bom tempo. E alguns irmãos conhecem agora, né? Primeira vez. Estamos aqui nessa cidade, nessa igreja. E é uma maravilha. Sentado ali, eu pensando, Deus nos dá oportunidades. Resta-nos saber aproveitar. Muita gente, nesses últimos dias aproveitando as oportunidades para outros fins. E Deus nos trata nessa tarde para aproveitarmos mais tempo com Ele, porque os desafios são enormes, Eu lembrava que vendo o Fred dando esse depoimento, eu estive fazendo esse trajeto aqui na região e participei de 3 devocionais. Um deles foi a Beira-Mar, lá em João Pessoa, na segunda-feira desta semana, que era a folga nossa, e nós levamos para conhecer a cidade. Nós sempre trazemos esses irmãos para visitar o Brasil, temos sempre a segunda-feira para andarmos. E uma das cenas muito importantes que eu presenciei dentro da sua fala, até mesmo ele mencionou isso na igreja, ele disse: eu vim da África para dizer a vocês que Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Para os meus companheiros, Jesus chegou de uma forma, para nós, assim, muito terrível, mas ele comunicava, que quando estava deitado, existiam mais 3 que acompanhavam no quarto, e o pastor frisou isso, ele tinha passado a noite, entrou a noite um pouco mais tarde, justamente fazendo essa parte, de orientação para aquela jovem. Então, de manhã cedo, ele sentiu-se cansado e não foi para a oração. Então, 2 dos que faziam parte do quarto, veio acordá-lo, e ele disse: não, pode ir, que eu vou após. E justamente aqueles 2, ele viu pela última vez naquele momento. O Senhor veio para eles. Então, queridos, Deus tem nos dado oportunidades. Eu fico maravilhado, porque tem colegas nossos assim que a gente só se encontra, não é para estar numa mesa ou numa pizzaria. Deus nos encontra justamente na caminhada ministerial. Isso é extraordinário. Eu espero que nessa tarde, você que veio aqui, não veio por uma convocação apenas do pastor. Você esteja aqui de bom grado, porque Deus tem coisas extraordinárias para revelar, trazer para nós, muito além do que a gente tem caminhado durante 10, 15, 20 anos. Há muitas revelações,
E a gente presencia isso, o novo do Senhor a cada momento. Então a gente tem que se renovar, irmãos, né? A gente está trabalhando, ou numa fala assim geral, estamos trabalhando numa renovação de algo agora para o futuro, mas nós devemos atentar que precisamos renovar a cada dia o nosso cristianismo, a nossa fé em Cristo, a nossa visão de evangelho, certo? E buscando a cada dia mais do Senhor Jesus coisas que estão ocultas e só vamos receber se buscarmos, né? Tem caminhos a ser trilhados para essa revelação chegar até nós. Então eu me sinto muito feliz, eu acho, irmãos, eu não quero ser, mas eu acho que eu estou mais feliz aqui presente, viu? Porque hoje eu tenho consciência, né? Sou filho de pastor, desde a minha infância na igreja, mas chegou um momento que eu precisei que o Senhor desse um 360 na minha vida, porque a gente muitas das vezes começa a analisar pontos e o que nos rodeia, né? A gente absorve tanto que estamos sufocados e a gente vem para a casa do Senhor. Isso é qualquer um, seja aquele que exerce uma função de mais ou não. Chegam momentos que a gente chega, Senhor, eu preciso de um milagre. E realmente o Senhor está aqui para realizar um milagre em nós. E tem que ser trabalhado em nós particularmente, né? Então, eu quero agradecer, eu quero ser grato ao Senhor por ser escolhido. E eu quero também agradecer ao Senhor por vai ser escolhido do Senhor. Pronto, tão grandioso, tá bom? Irmãos, antes de nós entrarmos na nossa temática, eu quero apresentar aqui rápido. Eu sei que os irmãos receberam um material, e dentro deste material tem esse formulário. Eu gostaria que os irmãos observassem esse formulário, porque missões é informações. Os irmãos estão aqui munidos de inúmeras informações. Então, olha, não deixe de ir, observar esses banners, não deixe de ir na feirinha de missões, embora que você não tenha recurso, mas dê uma olhada, né? Veja o que está ali disponível. Então, dentro do seu material tem esse formulário, tá bom? Nós gostaríamos que os irmãos preenchessem esse formulário. Ele pode estar dentro de outro formulário, de outro material. Olha esse aqui, ó, lilás. Se ele não tiver, nós temos ali na nossa mesa. Se você vir, eu creio que você vai vir à noite, então você passa ali na nossa mesa, tá bom? E leva este formulário, preenche e traz, porque nós queremos justamente enviar para a sua casa a nossa revista. Ela é uma revista mensal. Nós queremos enviar para a sua casa a nossa revista de número 0. Ela tratará de uma forma bem apropriada sobre o ministério da Portas Abertas, e dentro dela virá justamente esse desafio de oração. Você terá 30 dias de oração. Aqui nós temos justamente o nosso campo de trabalho, né? São 50 países onde não pode se pregar, ou se prega o Evangelho dentro de uma situação. Imagine aí, para nós realizarmos esse trabalho, o pastor Eusado tinha que solicitar a polícia para eles ficarem na frente, dando segurança para a gente. É isso que acontece em alguns países. Imagine aí. Mas nós estamos aqui debaixo de uma liberdade, né? Até o momento, graças a Deus, nós estamos gozando dessa liberdade. Então, queridos, esse nome, o seu nome para nós é muito importante. Nós temos 43 irmãos trabalhando na nossa base de São Paulo. E terça-feira, eu faço o cadastramento segunda. Então, terça-feira estará 43 pessoas orando por você. Vocês querem? Amém. Muito bem. Então, preencha essa ficha, a gente vai levar. Então, de 9 a 9h45 da terça-feira, você já vai saber. Tem 43 pessoas orando por mim. Amém. Recebia. Opa, mas no final, o irmão pode passar ali na nossa mesa e pegar e levar ou preencher no mesmo momento. Tá bom? Conscientização missionária. Oh, obrigado, querido pastor, que ele está aí com esses envelopes, esses formulários. Eu quero agradecer, viu, irmão? Missões é isso, é parceria. Eu agradeço a secretaria por caminhar junto com a gente e dar total apoio em prol desta nobre causa.
ajuda, porque eu acho que o problema. Muito bem. Muito bem. Como se fala de conscientização missionária? Eu acho muito bem, enquanto o pastor nos auxilia, eu quero que os irmãos observem esse mapa. Como estamos falando de conscientização missionária, todas as informações que os irmãos puderem obter para ter uma visão, uma amplitude do que está acontecendo, né? Não só no Brasil, não só no Nordeste, não só na Paraíba, mas que está acontecendo em todo o mundo. Você olha para esse número e grava na sua mente. São mais de 215 milhões de cristãos que não têm as possibilidades que nós temos. Mais de 215 milhões. Se eu perguntasse aqui, qual é a população média da população do Brasil neste momento? Eu acho que não chega a 210 milhões de habitantes, tá? Mas nós temos mais do que a população do Brasil. Então, dos mais variados lugares. E eles estão sendo conscientizados, irmão. Essa igreja é muito forte. Um dos momentos que nós estávamos ministrando e falamos que a igreja mais cresce, onde a igreja mais cresce, obrigado. Onde a igreja mais cresce não é onde há liberdade, é onde há perseguição. Você disse, imagina, eu acho que é no Brasil, eu acho que é em Campina Grande, eu acho que é na Paraíba. Mas não é aonde há perseguição por causa de quê? Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas um dos pontos principais, irmãos, que essa igreja ela expande o evangelho é através do seu devocional. Quando estamos com esses irmãos aqui no Brasil, a gente se adequa à sua vida. Então pode ter certeza que eles têm um devocional de 5 horas às 6 ou de 6 às 7. E é oração e ministração da palavra todo dia de manhã e no final da tarde. Assim que terminar a agenda, ninguém vai dormir. A gente sai da igreja, vai para algum local alimentar, depois vai para o hotel e pensa que todo mundo vai para os seus quartos. Não, a gente se reúne e vai fazer o seu momento de agradecimento ao Senhor por tudo. Então uma igreja, uma liderança que trabalha dentro desse devocional, conscientizada disso, ela desenvolve um trabalho totalmente diferenciado. Então, irmãos, um dos pontos que a gente analisa é o devocional, porque a gente vive numa correria, sim ou não? Vivemos numa correria, né? Para se adequar a determinados termos, até muitas das vezes para nos apresentarmos e galgamos algo que muitas vezes não é nem necessário, mas porque a sociedade nos chama para isso. Então nós deixamos muitas vezes de meditar na Santa Palavra de Deus. Nós deixamos muitas das vezes de fazer aquela oração diferenciada, aquela oração sem compromisso, que a gente vai ter uma conversa longa com o nosso Deus. Então esses detalhes, irmãos, é que nós, como estamos nesse trabalho de conscientização, e que essa conscientização trabalha a nossa mente, o nosso coração, e a visão é ampliada, nada disso, irmão, vai ter efeito se cada um de nós não trilharmos pelo caminho particular. De que forma? Na oração, na meditação, porque aí vem a revelação do nosso Deus. Porque pode estar aqui o pastor Osvaldo, pode estar o pastor Pedro, tantos outros que virem falar. Se o Espírito Santo não convencer, não modificar através de uma busca nossa, então fica apenas mais uma reunião, mais uma fala. Então nós precisamos justamente, além das informações, além das falas que nós trazemos para a gente temos que ir para que aquelas inúmeras indagações sejam respondidas. E quem responde essas indagações? É o Senhor, é o Espírito Santo através da conversa com Ele. Então é interessante. Então observa aí, mais de 215 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Conscientização missionária. Então nós trouxemos aí esse versículo, bem prático e conhecido dos irmãos, é Romanos, capítulo 15, versículo 20, quem pode ler? Apenas como introdução. Romanos 15 e 20. Romanos 15 e 20. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo ou
Mais uma vez, o nosso querido irmão Paulo, ele fala de uma forma conscientizada. Eu sei que há necessidade aqui, eu sei que há muitos desafios, mas eu sei que há campos, há frentes que precisam ser conquistadas, não é verdade? E nós precisamos ampliar, mas nós temos na atualidade, entre nós, pessoas que quando nós falamos missões transculturais, além lá, de maneira nenhuma, nós precisamos fazer aqui, mas ele é o primeiro que quando o pastor convoca para um avanço, ele não aparece, tá bom? Então, se você analisar que há uma necessidade primordial de nós comunicarmos o evangelho entre os nossos, e esses nossos é o dentro da nossa própria casa, então nós temos justamente esse desafio, mas consequentemente nós temos um desafio ainda muito maior do outro lado, e Deus tem feito entre nós essa mobilidade. Deus está em movimento, e a igreja precisa estar em movimento, não é verdade? E nós precisamos justamente acompanhar essa visão, porque tudo que está sendo falado aqui está contido nos escritos, o próprio Deus falando para nós. Eu direcionei, eu convoquei, eu chamei. Para quê? Porque eu entendo, irmão, se você analisar os evangelhos, você vê que quando Jesus se reuniu com os discípulos, não é para estar só batendo papo. Ele chamava-os para prepará-los para o campo. E muitas das vezes disse: olha, vocês estão fazendo, maravilha, mas só que os desafios que vocês estão encontrando, vocês encontrarão ainda mais. Por isso que vão ter que jejuar mais, por isso que vão ter que meditar mais, por isso que vão ter que estar numa unidade ainda mais ampliada, que é um dos pontos primordiais para dinamizarmos a obra missionária. Por que muitos lugares não crescem? Porque falta de unidade. E você vai para o Atos capítulo 2, do 40 e diante, você vai entender muito bem isso. E quando a gente visita ou tem um conhecimento de outras culturas, de outras dinâmicas em determinados lugares, que está muito aquém do que nós podemos dinamizar aqui, nós vamos entender que um dos pontos também dessa expansão de reino é a unidade entre si. E quando a gente está, o pastor frisou bem, o pastor presidente e os demais pastores, mas no processo geral, todos nós somos servos. Na verdade, estamos aqui como servos, cada um com as suas dinâmicas, com os seus chamados, mas no conjunto, tudo tem um propósito da glória de Deus. Não? A expansão da glória de Deus. Irmãos, não imagina como nós temos uma incumbência, como temos uma responsabilidade, como a gente tem um ofício extraordinário, expandir a glória de Deus entre as trevas. Você já pensou nisso? Você, como uma pessoa escolhida pelo Senhor, é coisa maravilhosa, irmão. Atente para isso. Uma das coisas que nós precisamos primar, a alegria da salvação. E você tendo alegria, você tendo o prazer de salvação, você compartilha. E aí você expande a glória de Deus em meio às trevas. O mundo está um caos, uma turbulência enorme, mas você é diferente. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, você pode dinamizar, expandir, você pode executar dentro do seu próprio território, da sua localidade, missões, o Evangelho de Cristo de uma forma extraordinária. Mas a gente encontra a igreja sonolenta, se arrastando, as pessoas entram no culto se arrastando, quase se deitam nos bancos, é uns cultos sombrios. Tem culto de domingo que não há um descrente, e a gente vai dinamizar isso e você vai entender no que nós queremos justamente passar. Além de glórias, onde Cristo não foi anunciado. E nós trouxemos essa foto, é muito interessante essa foto. Isso é uma igreja na Nigéria, essa igreja foi destruída, estão tentando reconstruir. Esses irmãos não estão em bancos como nós temos aqui, nem tampouco têm ventiladores como nós temos aqui. Eles estão em cima de restos de tijolos, mas eles estão justamente ali sendo lecionados, ministrados por alguém que foi chamado, tem uma convicção. Para quê? Para ficar entre eles? Não, para expandir o reino. Nós estamos recentemente com a nossa irmã que é de lá, nossa irmã Afódia, esteve seu esposo executado na sua frente, e ele foi perguntado: olha, você é infiel ou você é muçulmano? Ele disse: nem sou infiel, nem sou muçulmano, eu sou cristão, lavado no sangue de Jesus. Aí prontamente deram 5 tiros na cabeça dele. Aí chegaram para a esposa e disse: você? Ela olhou para aquele corpo estirado, olhando assim, e disse: eu sou como ele.
até que ponto, irmãos, esse evangelho que nós estamos servindo e seguindo faz algo diferenciado em nós? Nós estamos precisando que este evangelho trabalhe entre nós, irmãos. É brincadeira, mas esse evangelho não é para estar assim, é para estarmos bem entre nós. E isso é refletido no mundão aí. Mas nós precisamos agora voltar ao primeiro amor entre nós para dinamizarmos. Estamos perdendo tempo, mas que o Senhor, que está presente nesta tarde, trabalhe de uma forma sobrenatural nos nossos corações. E amplie a nossa visão. Trabalhe de uma forma extraordinária. Mas a gente tem que deixar ser usado. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu faço uma festa. Se você não abrir, eu vou para outra casa. E você só vai ficar na saudade. E outra casa vai ter festa. Então aproveite, queridos. Deixe o Senhor entrar no teu coração. Trabalhar de uma forma extraordinária. Você vai ver. Muitos materiais que nós trouxemos aí, né, que vai estar aqui, mais muitos estão aqui, viu? Nós trabalhamos justamente no material que está exposto. Olha só, a introdução que está no seu material diz o seguinte: a obra missionária é algo que deve ser priorizado em qualquer igreja e por qualquer cristão. Não é um departamento, não é um pastor, não é um grupo, é toda a igreja, é um conjunto. Por quê? Porque ela visa levar todos os membros da comunidade a entenda, e depois que você é conscientizado nesse entendimento, você agora vai fazer algo. Você vai cumprir essa missão. A suprema missão do povo de Deus em todas as épocas, que é o que, irmãos? Manifestar a minha glória. É isso? Manifestar a glória de Deus. Então, tudo que nós façamos, devemos fazer para a glória de Deus. Seja em qual for o segmento, que ministério você estiver envolvido, tudo que fosse, embora, irmãos, está complicado hoje. O seu nome, as pessoas querem muito isso. Que o seu nome esteja no Instagram, esteja no Face, esteja em evidência. Eu vou para lá, quem vai estar lá? Procura logo a programação. Esse aí é o cara. Esse aí, vai estar lá. E o centro, e o principal, eu fico analisando, irmãos, aqueles queridos que fazem contrabando de Bíblias para a Coreia do Norte. Os cristãos pinguins. Eles nunca vão ser mencionados. Nunca vai ser numa revista nossa. Nem tampouco vai estar na internet. Ninguém vai mencionar em lugar nenhum. Mas aqueles irmãos botam 70 Bíblias dentro de uma mochila. E as Bíblias são menores do que o teu celular. Certo? E aí eles põem a mochila e atravessam um rio, deslizando, dá 40 minutos mais ou menos, para entregar rapidamente a alguém que vai receber aquelas Bíblias, e eles voltam. E ali tem pessoas intercedendo, e também tem os policiais, mas graças a Deus, até o momento nenhum policial daquele viu esses irmãos indo e vindo. Mas tudo é para a glória de Deus. Você está vendo aqui essa pulseira? Essa pulseira é simbólica nossa. Isso é um modelo dos cristãos se identificarem em lugares onde há perseguição. Eles estão num local assim, ele olha justamente. Então lançamos aqui no Brasil, apenas simbolicamente, tem significado. Isso aqui é um arame farpado, é justamente o limite que se impõe aos cristãos. E nós temos liberdade de vir, é coisa maravilhosa, meu irmão. Então nós devemos primar por isso, expandir. Então, o objetivo maior é manifestar a glória de Deus. Conscientização significa levar alguém a entender a ideia de outro e assumi-lo como sua, ou seja, é entendermos um tipo de visão e aceitarmos como nossa dali para frente. Aí você vai ver justamente lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, né? A convocação e a consciência daquele homem, sem destino, sem um local fixo, mas ele disse: eu vou, sai do meio da tua parentela, da tua terra, para uma outra terra que eu vou te mostrar. Tem gente que não, se eu vou, esse negócio for bom lá. Se tiver água gelada, se tiver uma cocazinha gelada, se tiver uma pizzaria perto, se tiver isso e aquilo. Nós tivemos em Cuba recentemente e um casal que foi, quando ele chegou lá, que viu que não tinha disponível água mineral, que não tinha disponível uma coca de 2 litros lá, R$50, praticamente. Ele olhou assim, viu aquela pobreza, principalmente no interiorzão, viu aquela situação. Eles
bambearam, disse, não vou prosseguir a viagem. Aí ficaram lá durante 10 dias, estacionados na casa de um pastor, e nós fizemos todo o percurso e na volta é entendermos essa consciência é diferenciada. Deus trabalha. Só olha, ele falou para Paulo, chamou Paulo, mas ele disse, ele agora vai saber o que é sofrer. Eita, então você já pega aí, olha, você vai entrar, o Senhor vai estar conosco. Aleluia! Mas você vai entender em contrapartida que os adversários, que as dificuldades vão ser enormes, mas o Senhor, aleluia, que a presença do Senhor esteja abundante no nosso meio, queridos. Glória a Deus. Então nós tivemos aí, eu fico analisando, irmão, que uma consciência, ela deve ser trabalhada num conjunto. E eu estive nessa igreja, essa igreja tinha sido derrubada 3 vezes, e na 4ª vez não conseguiram derrubar. Por quê? Quando o tratorista chegou com o engenheiro, 77 crianças fizeram um círculo em volta dela e começaram a cantar. E o tratorista olhando assim, eu sempre menciono isso, eu conheci 15 das 77. E aquele tratorista olhando começou a rir, vocês estão cantando porque estão para se despedir da igreja. Mas aí quando aquelas crianças terminaram de cantar, começaram a orar. Antes de terminar a oração, estava o tratorista e o engenheiro assim, consciência, irmão, ela é trabalhada num todo. Não pode ter um departamento, nem pode ter ninguém de fora. Todos participam. Nós estávamos aí numa oração da Santa Ceia. Imagine aí como era o culto que nós estávamos, como era o pão, o vinho. Mas era um ambiente gracioso, porque Jesus está lá. E é dinâmico, e o processo avança, porque Deus é extraordinário. Deus é o mais interessado nisso. Eu preciso me interessar nisso também, irmãos, porque aí Deus nos abençoa. Então essa igreja recebeu um documento que a partir daquela data nunca mais será derrubada. Conscientização. E essa conscientização não era trabalhada. Foram 11 pessoas com mais de 300 Bíblias para ser disponibilizada, compartilhada, principalmente pela liderança. Cada pastor ficou com mais ou menos 30 Bíblias, certo? Mas dentro dessa ação, uma foto nos chamou a atenção. Alguém chegou no carro quando estávamos pegando aquelas caixas e disse: vocês estão trazendo leite? Porque leite lá é muito escasso. Aí alguém disse: não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, dizem que ela é maravilhosa. Você pode disponibilizar? Aí aquela pessoa deu um exemplar e aí ela saiu. E quando nós fizemos a visita, que estávamos saindo mais à frente, observamos que essa senhora era uma catadora de lixo. Ela pegou o seu resto de óculos. Será que não faz um efeito extraordinário numa ação conscientizada de você, da minha pessoa, e você sabe a necessidade que lá está precisando e você está esperando que alguém vá, mas é para você ir. Glórias a Deus. Então essa consciência, irmãos, traz resultado. Imagine aí essa senhora aceitando a Cristo. O que ela pode ocasionar, o que pode trazer de benefício, hein, meu querido, entre a sua família, entre a sociedade do qual ela está inserida. Então, irmãos, esta é a visão, esta é a consciência, que nós estamos a serviço do Senhor. Você é o único soldado, nós somos o único exército que já entramos em guerra com a bandeira da vitória inimiga. Os demais aí estão guardando suas bandeiras, só vão levantar quando ganharem. Mas nós somos diferentes, a gente já entra assim. Então levanta a tua bandeira e segue. Muito bem, uma igreja está conscientizada quando ela passa a lutar pela obra missionária com seus próprios atos e... irmãos, tem muita gente só com propaganda enganosa aí. Estão trilhando outros caminhos dos personagens que estão em evidência, que promete, e a gente vai muitas vezes na onda. Mas a igreja do Senhor, ela tem que ter palavra e ação. Está vendo essa igreja aí? Só da escola dominical ela começa de 7h30, vai até 1h30 da tarde. São 3 escolas dominicais que acontece. Nós temos as EBDs agora arrastadas, o pessoal tudo cochilando, dormindo, porque vão para as festas no sábado, não vêm, ou vão para alguma. Tem pessoas que saem até para caçar, atrás de passarinho. Eles não vão, passa de frente à igreja, irmão, incrível, com a gaiola na mão, e não vem para a EBD. Está um caos. Um homem desse, uma pessoa dessa, precisa parar e Deus dá um toque bem, dá um sacode nele, como dizem, para que entendam.
que precisa trabalhar para Jesus, tá bom? E eu vi aí que essa igreja, irmãos, ela dinamiza o processo de uma forma extraordinária, e que um calor extraordinário também. Ninguém está usando Malbec, Azarro, estão todo mundo com seu perfume natural. Muitos deles estão há 3 dias sem tomar banho porque não tem água disponível. E é aquele calor, o povo dançando, abraçando, eles gostam da cheiro, e aquela alegria, não importa se você é conhecido ou não, eles agarram mesmo, eles dizem assim: o Espírito Santo está entre nós. As pessoas entram hoje assim dentro da igreja, se sentam travadão, não olha nem para a direita nem para a esquerda. E se não tiver um perfume agradável, se não tiver, não recepciona, ou não recepciona. Quem está recepcionando é aquela cara trancada, aquele semblante sombrio. Quando o pregador está ministrando, diz: Jesus, dá da tua graça, tu não está pesado. E o pastor não chama a atenção disso, está vendo aí, irmãos? Muitos desses que estão aí rindo não colocaram nada no seu estômago. Aí eu pergunto a você: quantas alimentações vocês fizeram até agora? É para se analisar. Conscientização missionária. Nós estamos falando aqui dentro de uma consciência global. O que temos para fazer está disponível para nós fazermos, que a gente pode fazer pelas inúmeras ferramentas que nós temos. Nós estamos falando também de um lado que não tem os recursos, mas que expande o reino de uma forma extraordinária. EBD, com 3 EBDs, porque um grupo está dentro e um grupo fora, porque não comporta de gente. E 1h30 da tarde eles servem um tal de um sopão lá, um negócio que você come e fica desse: Senhor, me dá a tua graça, porque é escassez de tudo. Mas eles estão, e é o seguinte, irmãos, voltam a pé dentro daquela capoeira e à noite estão novamente com a mesma roupa, com o mesmo suor, mas glorificando ao Papai do céu. É isso que a glória do Senhor, quando invade ser, faz. Isso apenas como dados, um só mundo, mais muitos desafios, um só mundo, mais inúmeras realidades que não podemos ignorar. E aqui de uma forma bem prática, hoje nós temos mais ou menos 7,6 bilhões, e olha, 29% deles nunca ouviram nada do Evangelho, 39% ouviram, mas não creram, certo? Outros 32% se declaram cristãos, e aí entre católicos, ortodoxos, evangélicos e outros grupos menores, e aí vem o islamismo crescendo de uma forma extraordinária. Hoje já são mais de 1,8 bilhões, o hinduísmo também ultrapassou 1 bilhão, o budismo crescendo também. Então é hora de nós atentarmos, não só olhar para cá, mas erguermos os olhos. Levantai, ficar na ponta dos dedos assim, Tem gente que só está ali, aí está muita gente assim na frente. E o pastor Pedro, então conversando com o pastor Rogério quando vinha, disse que é muito bom, está tudo prontinho na frente assim do roçado, aí todo mundo só fica aglomerado, mas há uma necessidade além. Levanta os pés assim e vê, a tua visão vai além, e você vê as necessidades. Você precisa entrar, que mata dentro, e aí encontrar e ser parte, como diz o pastor Pedro, ser o tijolinho daquela construção. Então está aí esses dados. Mais à frente, a conscientização começa com o quê? A liderança. Quando se fala essa palavrinha, a gente olha logo para o pastor, mas não, é você. Você é a liderança na sua casa. Quem sabe você é a liderança no seu trabalho? Quem sabe você é a liderança lá na faculdade? Meu menino com 11 anos foi agora eleito presidente da turma. Aí disse: e aí, pai? Ele disse: uma das coisas primordiais é proclamar Cristo. Conscientizá-lo. Disse: pai, minha classe é a mais bagunceira. Eita, Eliabe, você vai conscientizar aqueles meninos. E é uma escola cristã, eles precisam reconhecer, mudar a sua atitude. E aí a gente vai conversando. Deus desde pequeno já começa a trabalhar. E você não imagina como você é ícone, é peça-chave lá na sua comunidade que você está inserido. Nós temos aqui esse pastor Eduardo, provavelmente em 2019 nós estaremos trazendo ele. É um pastor sírio. Quando a guerra caiu na Síria, praticamente dizimou tudo, e que muitos dos cristãos
fugiram, claro, isso é óbvio, que a igreja ficou vazia. E uma das colocações desses homens de Deus disse: olha, as embaixadas já tiveram os seus embaixadores. A única embaixada que não pode se ausentar o seu embaixador é a embaixada celestial. Eu vou continuar aqui. Aí ficou aqueles pastores locais, né, conduzindo aquelas igrejas. Mas havia um conflito cultural entre nações, né, e outras nações, entre povos. Isso culturalmente. É interessante que a igreja que o pastor Edward ele está à frente é justamente daquele povo que outrora eram inimigos. E uma das coisas que foi preciso ser trabalhado, o perdão. Ele disse: meu Deus, eu vou conduzir uma igreja do qual eu não simpatizo, eu não tenho afeição por esse povo. Aí o Senhor trabalhou na vida dele, e hoje essa igreja, mais de 90% é comandada por aquela cultura, mas que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Olha só, se os líderes não atendem e não aceitam a visão missionária, dificilmente o trabalho transcorrerá com o quê? Sucesso. Ainda que haja uma parte dos líderes que não aceitem, mas se outra parte colocar todas as suas forças para que o trabalho seja implantado, quem vai honrar? Deus o honrará. Então todo o trabalho, irmão, seja consciente disso. O Senhor está no comando. Faça para o Senhor, que o Senhor te honra. A gente muitas vezes trabalha para um reconhecimento. Claro, isso é óbvio. Mas entendam que o reconhecimento maior, primordial, é do Senhor. E nós tivemos aqui exemplos, os irmãos estão ouvindo, principalmente o pastor Pedro Tadeu, a consciência, a convicção do chamado, da direção, e aí Deus honra, falando com o próprio pastor presidente. Isso é maravilha. Então, isso é fundamental. Mais à frente, fases e estratégias. Vão acompanhando aí, irmãos. De uma conscientização missionária. Paulo sabia que uma grande porta de evangelização se tinha aberto diante dele. E também sabia que tinha muitos adversários, mas nem por isso desistiu, pelo contrário, seguiu em frente para alcançar os povos que Deus tinha entregue em suas mãos. Eram conscientes. Eu vou, mas eu sei. Esse irmão aí, Iron, nós tivemos com ele lá em São Paulo, está pastoreando uma igreja lá em Orissa, o pior estado na Índia. E ele disse que o Senhor falou com ele. E é extraordinário, irmãos, como aquele está na vontade do Senhor. Está totalmente a dispor, o Senhor fala e fala mesmo. Ele disse que estava no sofá com a sua esposa, o anjo do Senhor desceu, sentou no sofá também. Você crê nisso? Eu creio. Enquanto tem muita gente vendo visagem por aí atormentado pelas situações, Deus se revela em pleno século XXI ao crente, irmão. Busque para ver. O Senhor começa a estreitar o relacionamento. O problema é relacionamento, que a gente vai se distanciando. Mas se a gente estreitar o relacionamento com o nosso Deus, as coisas mudam. Aleluia. Diz que o anjo desceu e disse: Iron, você vai enviar a sua família para outro país, mas você vai continuar aqui. Ninguém vai pôr a mão sobre você, Iron, porque eu estarei contigo. E Iron ficou. E um belo dia estava ministrando na igreja, a igreja lotada, 56 pessoas apareceram na porta, com facões, paus e outras armas. E o líder gritou de ar: Iron, saia daí com esta igreja, porque nós iremos derrubar, tocar fogo em tudo, mas nós não iremos pôr a mão sobre você. Deus é extraordinário. Aleluia. É bíblico. Paulo sabia. Deus revela, Deus fala. Então, irmãos, você não vai entrar no campo minado, você não vai combater, você não vai exercer, desenvolver assim, não. O Senhor vai tratar, você vai sentar com o maior orientador, que é o Espírito Santo. Ele vai dinamizar todo o processo, porque é para a glória de Papai do Céu. Aleluia. Tem que atentar para isso. E a gente, irmão, está parando no caminho, está travado, não desenvolve. Primeiramente porque não temos um diálogo comum principal, nem particular, nem entre esposa, entre filhos. É uma casa totalmente assim fora. Por isso que a gente vê as mentes, os corações vagueando, pensando em inúmeras coisas e não consegue se desconectar, principalmente quando estamos reunidos nesse melhor lugar que nós temos aqui em Fagundes, que é a casa de Papai do Céu. Aleluia. Qual é a melhor casa que temos lá
Aí alguém disse, é a casa de fulano de tal, porque lá tem uma chácara, tem uma piscina, ele mete churrasco todo final de semana. Eu discordo, irmão. O melhor lugar para nós estarmos é aqui. Aleluia. É a casa de Papai do Céu. Glória a Deus. É aqui onde há um milagre, viu? Você veio à busca de milagre? Eu vim. Eu preciso do milagre do Senhor. Glória a Deus. Se não for o Senhor aqui presente, irmão, é uma mera reunião. Mas o que faz diferença é que o Espírito Santo, ele é atuante no nosso meio. Será que você sente esse ardor, essa presença? Você vê justamente toda essa estrutura sua sendo moldada, trabalhada, ampliada para uma boa obra. É isso que nós precisamos atentar, irmão. Não é mais um culto sombrio, daquilo que você vem participar, como se estivesse vendo uma agenda. Não. Todo culto se prepara em casa. Já venha com o culto sendo prestado ao Senhor de casa. Não deixe para mudar aqui na porta, não. O seu culto já começa na sua casa. Se não, irmãos, você não vai ser mais daqui a um ano. Pode ter certeza. Não será daqui a mais 2, mas anos à frente. E aí vamos estar lá firme e forte. Dentro do que nós estamos falando, 3 pontos deve se atentar. Nós estamos sendo despertados. Está aí na sua postura. Tudo isso é para uma corda. Depois que você é despertado, você traz para si. Acolhe. Depois, aí não tem desculpa. Você vai fazer alguma coisa. Vai chegar amanhã mesmo, hoje mesmo, para o pastor Eduardo, disse, pastor, eu preciso trabalhar. Diga aí o que eu posso fazer. É isso que eu entendo pós-evento. A gente faz evento, né? Grandiosíssimos. Todo mundo fica para bagunça, parece uma barra. Todo mundo com a mesma roupa. Aqueles 3 dias, é live, é todo mundo naquele estágio. Mas quando passa aqueles 3 dias, não muda. Eu quero ver após os eventos, chegar principalmente para aquele que foi colocado pelo Senhor, para te ajudar a ampliar o teu ministério. Pastor, estou aqui. Eu quero trabalhar mais. Eu quero dinamizar. Eu quero ampliar. Eu quero ser ombro contigo. Mas é aí. 3 pontos fundamentais. Vamos encerrando. Para executarmos, ou para se executar, precisamos nos sentar e traçar metas. E você vê aí nesse versículo, ó, Lucas 14:31. Frise bem esse versículo. Está pequenininho aqui, mas na tua Bíblia você vai entender. Ó. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000. Então nós temos um desafio. Hoje é bem diferente. Nós temos que ter estratégia. O inimigo, ele é estrategista. Ele está botando para arrebentar. Viu? E no nosso Brasil está usando pessoas ícones, com ideologias, com inúmeras coisas, e deixando muito crente. Meu Deus do céu, o que será? A igreja de Cristo é poderosa na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo pode pinotar, pode arquitetar, pode vir, mas a igreja, você faz parte dessa igreja? Aleluia. Nós fazemos parte. Que o teu sangue seja esquentado, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Porque ele está vindo, irmão, com um tsunami para arrebentar tudo. Mas nós estamos com os escudos, com as armaduras na caia. Ei, entenda, se você faz parte dessa igreja, você não vai temer. Dia 7, dia 10, 2019, 2020, não há tempo, porque Deus é sempre, todo tempo conosco. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Nós temos uma igreja fragmentada, trêmula, preocupada com cores, com posicionamento, mas nós fomos chamados para um posicionamento. Aleluia! E não é de agora. Atente para isso. Vamos encerrar. Para que seja feita uma concentração missionária eficaz, é preciso se ter um plano de atuação. O incentivador deve ser uma pessoa ativa e que se envolve em todos os trabalhos da igreja. Por isso que é isso. Uma das coisas que a gente chama a atenção é que a igreja que expande, que mais cresce hoje, ela participa de todos os cultos. Não escolhe momentos.
Porque ela vem adorar o Senhor. E quando a gente vem adorar o Senhor, é culto de jovem, culto de senhora, culto de homens, culto porque inúmeros cultos hoje, mas o objetivo é único, é adorar Papai do céu. Então você vem, entrega seu sacrifício a Ele, e glória a Deus por isso. Então na obra missionária, atente para isso. Muito bem, esse é o último ponto. Como a conscientização missionária proporcionar mudança em minha maneira de ser, em mudar minhas atitudes, em meu compromisso com a obra de Deus? São perguntas. O que vai acontecer? Olha só, Marcos 12:33 e Romanos 15:2. Quando começarmos a pensar no que é do próximo, estamos fazendo primeiramente o que é a Bíblia manda. Vendo essas fotos? Conheci esse pastor, morava em Miami, ele é cubano, e lá estava muito bem, obrigado. Sua filha, que está aqui nessa foto, estava para completar 15 anos, estavam preparando uma grande festa, e esse pastor foi convocado pelo Senhor para voltar por inteirosão, e eu fui lá onde ele está, não é brincadeira não. E ele disse: Senhor, ele fala 7 idiomas, e muito bem lá. E ele disse, o Senhor disse para ele: vai deixar tudo aí e vai voltar. E ele disse: Senhor, fala com minha esposa, Senhor, fala com minha filha. O Senhor falou com uma, ele falou com a outra, e eles voltaram para o interiorzão. Então, para não ter uma ideia, a igreja lá não pode ter parede, é uma estrutura de metálica com um telhado, porque a fiscalização é forte. Imagina, sai de um contexto, uma atitude pessoal, o que você vai fazer mediante o que o Senhor está te convocando, ou tem nos convocado. E esse irmão, queridos, eu quero reportar a você, não foi possível tirar foto lá, mas esse irmão, ele lecionou um grupo familiar de 1000 pessoas, 1000 pessoas, e não tinha som, 1000 pessoas espalhadas assim, tipo no campo de futebol, e ele transitando entre essas pessoas, comunicando o ensino. E eu vou dizer uma coisa: as 1000 pessoas ouviam bem. Como? Você vai para a Bíblia, você vê que Jesus dinamizava os seus sermões em posições. Tinha microfone naquele tempo? Não tinha. Ele estava numa posição favorável para o vento, então ele da mesma forma. Foi uma coisa interessante. Ele disse: eu vim para cá porque o Senhor me trouxe, e graças a Deus o trabalho está dinâmico. Essa moça tinha 15 anos para completar, não é? Naquele momento, e a festa lá pronta. Lá em Cuba não se come carne de boi é muito caro. Eu quero dizer a você que Deus preparou tudo. Foram mortos 3 bois para a festa dessa moça. 3 bois. Os irmãos comeram carne como nunca tinha comido na vida. Deus é extraordinário. A atitude pessoal, você não sabe como vai beneficiar você e aos demais que estão ao seu redor. Pense nisso. É obra de Deus, irmãos. Às vezes você olha assim: é da Secretaria de Missões? É da Igreja Assembleia de Deus? Não. É visão ampliada. É reino. É a glória de Papai do Céu em evidência. Principalmente no nosso território. Principalmente em Fagundes. Nós queremos Fagundes para Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. A última, sugestões, apenas me permita, pastor, coloquei aqui, foi do nosso material que está disponível, mas você vê aí na última parte das sugestões, conferências, palestras, recursos, apenas aqui como sugestão do nosso material, mas pastor Pedro também trouxe seus livros e outros materiais. Envolva-se. Temos mecanismos, ferramentas disponíveis para nós, e muitas das vezes não pagamos nada. Precisamos ampliar, precisamos trabalhar para o melhor da obra de Deus. E aí nossa ficha, você preenche, nos entrega, e que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tocar só 2 pontozinhos aqui que o evangelista Marcelo tocou. Vocês sabem, ele falou sobre Cuba, né? Sobre Cuba. O pastor Domingos, que é o nosso missionário no Equador, ele conhece um pastor cubano. Inclusive já esteve lá em Tena 2 vezes, pastor Oswaldo. Já esteve em Rio Bamba
inclusive visitou Ivânia lá em Alcide 2 vezes. Pastor Raul Holanda. Esse pastor, ele preside uma igreja que não tem cara de igreja. É uma casa residencial, não pode botar placa, não pode nada que identifique uma igreja. Então tem a aparência de uma casa, mas dentro funciona uma igreja. E só está assim porque ele está abrigado por uma lei que antecedeu a Revolução Cubana de 1959, que até 1959 se poderia construir e abrir igreja em Cuba. Depois que o comunismo de Fidel Castro tomou o poder, proibiu. Então as que já existiam permaneceram de pé. Só que não pode, para fazer uma reforma, tem que pedir autorização, é uma burocracia maior do mundo, e o governo dificulta. Não pode abrir congregação, tá? Então o trabalho funciona lá em grupos familiares. Só que esse pastor Raul, ele fez o quê? Essa casa que tem frente de casa, ele filiou esse local, tá? Esse local de reunião, a uma das igrejas cristãs já existentes. Isso é aquela história da brecha da lei. Então funciona como igreja, mas não tem cara de igreja. Então ele tem um trabalho com crianças, com criancinha. É o que ele falou: em Cuba carne de boi é só para gente rica, eles comem lá muita carne de porco, porque eles criam porcos. Mesmo assim você tem que dar parte para o governo. Então esse pastor, ele cria porcos para sustentar o trabalho de crianças. Ele mandou esse projeto com fotografia das crianças, tudo isso. E isso aí nos tocou muito. Eu conversei com o pastor Daniel, e a sugestão foi a seguinte: pastor Daniel, vamos pedir para o pastor Domingos passar uma semana em Cuba com esse pastor, para ver de perto, entrevistar, fotografar, viver com ele, para ver a realidade. E o pastor então concordou e a gente mandou o pastor Domingos para lá. Ele passou uma semana. Inclusive aquele avião que caiu, o pastor Domingos viajou nele. De Havana para a cidadezinha do interior. Irmãos, e o pastor Domingos viu uma realidade difícil. O pastor Holanda é casado, ele tem um filho, o filho já é casado, é o auxiliar dele na igreja. Ele mora só com a esposa. Então ele só tem direito a comprar por dia 2 pães franceses. E tem que entrar na fila para chegar no balcão, apresentar a cadernetazinha, o balconista carimbar e dar ele 2 pães franceses. Tudo lá é racionado. Não tem ônibus, é umas caminhonetas feitas com folha de zinco. Ele andou dentro daquele troço. O táxi lá é puxado a animal de carga, animal de tração, cavalo, burro. Uma coisa tremenda, uma necessidade muito grande. E o pastor Domingos fez o relatório, mandou fotos, nós montamos o projeto, tem 18 páginas, ainda não foi nem para a mesa diretora, porque o pastor Daniel disse para a gente segurar. Só ele tomou conhecimento, que eu passei para ele, né, irmão? Mas é um dos projetos que a nossa igreja tem. E o pastor Domingos ainda sugere que a gente dê uma ajuda para ele, de $250, mas a gente vai diminuir um pouquinho isso aí. Nem o médico ganha isso lá. O médico não ganha nem $50. Então isso tudo, irmãos, está, como diz o outro, no forno. Mas nossos olhos já estão voltados para Cuba. Mas por conta dessa turbulência política, né, as entradas nas igrejas, elas estão sendo afetadas, o alta do dólar, então a gente botou o pé no freio. Mas o projetozinho está prontinho, com todo o relatório, com as fotografias, com o parecer final dele, com a sugestão, tudo. Então esse era um ponto que eu queria tocar para os irmãos, já que ele falou em Cuba. Daí vocês veem a importância do comprometimento de vocês com a obra missionária. Porque a gente só pode dar um passo, irmão, se tiver com o que sustentar. Para alguma coisa você tem uns crentes que fazem o nome, vai para o SPC, aí vai votar em Ciro Gomes, né? Que Ciro Gomes disse que
se ele for eleito, ele vai tirar todo mundo do SPC. Isso é a maior mentira do mundo, né? Só uma pessoa leviana que acredita numa baboseira dessa. Outro assunto que ele falou aqui, né? Só reforçando, ele mostrou aquele líder. Na apostila está assim: uma igreja está conscientizada quando ela passa a lutar pela obra missionária com os seus próprios atos e palavras. Quando nós, vou usar uma palavra popular, quando a gente vestir a carapuça, né? Quando a carapuça cai na nossa cabeça, a gente entende ou que não está fazendo nada, ou que está fazendo pouco, e entende que pode fazer mais. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos em nós mesmos. Vamos tirar uma oferta missionária. Aí o caboclo vai lá, puxa uma nota de R$2. Tchum. Aí sai do culto, gasta 30, 40 reais, enchendo o bucho de pizza, enchendo o bucho de cachorro quente, tomando Coca-Cola, que é um veneno. Aquilo ali vai encurtar um montão de anos da sua vida. Mas você não dá para a obra missionária, você dá para o seu próprio ventre. E você, pior ainda, acostuma seus filhos nessa mesma direção. Irmãos, isso é conscientização missionária. Quando uma igreja ela tem essa conscientização, ela reverte isso aí, e ela passa a ter outros procedimentos. Então, o propósito desse trabalho hoje é esse despertamento. É somente isso, irmão, para que você possa entender o mecanismo das coisas. Portas Abertas surgiu da necessidade de se levar Bíblias para países onde as pessoas não tinham Bíblias. Esses irmãos africanos, muitos países ali que você não pode ter Bíblia, você tem uma página da Bíblia. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu tenho lá umas 7 ou 8, porque a gente fica ganha de presentes, né? A pessoa bota uma dedicatória, uma Bíblia que você ganhou com uma dedicatória, você não vai passar para outra pessoa, bota até de consideração uma pessoa que lhe presenteou. Mas hoje nós temos muitas Bíblias em casa, e tem irmãos aí que são carentes de Bíblias em outros países que não têm. Então Deus tem dado ao Brasil uma oportunidade fabulosa. Esse versículo de 1 Coríntios 16:9, que Paulo fala, eis que uma porta larga, espaçosa, grande, está diante de mim. Isso é uma palavra para o Brasil, irmãos. Mas muitos são os adversários, e são mesmos. E temos pela frente adversários, mas nós vamos vencê-los em nome de Jesus. Então, queridos, nós vamos fazer agora uma atividade, né? Eu sei que o cansaço já está batendo, né? O sol castiga, e eu quero convidar você para ficar de pé, para você dar um descansozinho aí, tá bom? E eu vou chamar agora os irmãos que vão colaborar com vocês, né? Aqui está Sertão Nordestino, Igreja Perseguida, né? Igreja Perseguida eu vou colocar com o Marcelo, né? Mas deixa o somzinho ligado baixinho, tá? Para fazer o fundo. Marcelo vai ficar com a Igreja Perseguida, tá bom? Você recebeu aqueles papelzinhos, né? Você vai pegar. O grupo excluído eu vou deixar com o Crispim. Crispim, pode ir para lá. Fica lá na frente, lá onde está o banner de grupos excluídos, tá bom? A passagem. Pega aí o cupomzinho da sua passagem. O nosso supervisor de missões, o Valdemir, vai ficar com povos não alcançados. Lá atrás também. Tá? Tudo bem. E a Igreja Perseguida, eu já falei, o Marcelo. E o Sertão Nordestino, eu vou deixar com o Rudinelli. Rudinelli, chega para cá. Deixa o Rogério aí, por favor. Deixa o pastor Rogério. Muito bem. Quem está com o papelzinho amarelo? Levanta aí. Você vai ali para perto de onde está o irmão Crispim. Crispim, levanta a mão aí. Fica ali perto dele, vai lá. Faz uma fila aí, ó, um atrás do outro, mas lá perto dele, lá perto dele.
Tá? Lá perto dele. Um atrás do outro. Quem está com o papelzinho amarelo. Quem está com o papelzinho do sertão nordestino, vem aqui para frente. Chega um pouquinho mais para cá, velho. Bom, levanta a mão aqui para ele ver. Vai fazer uma fila aqui, ó. Um atrás do outro. Isso aí mesmo, irmãzinha. Um atrás do outro. Sertão nordestino. Tem mais alguém com a fichinha do sertão nordestino? Ou só tem esses irmãos aqui? 3 irmãos, estão prontos. Tem 3 aí? Tem? Ou só tem 2? Ah, tem 3, né? Muito bem. Povos não alcançados, é a fichinha azul. Lá com a mão Valdemir. Levanta lá, o Valdemir faz uma filazinha de um já saindo lá para a direção da porta. Ok? O senhor dali vai virar, tem gente demais. Essa distribuição foi. Bom, igreja perseguida, fichinha verde. Venha para cá. Vem para cá, ó, aqui para frente, ó. Junta aqui, ó, fichinha verde. Ó, meu irmãozinho, o senhor é aqui, ó. O senhor é aqui. Tá gravando? Para cá. Chega mais ou menos, vai para cá. Para cá. Fichinha verde aqui. Fichinha verde aqui. Fichinha verde aqui. Sertão nordestino aqui também, aqui na frente. Tá bom? E lá atrás é a fichinha azul de um lado e a fichinha amarela do outro. Confere aí os guias. Crispim confere e o Valdemir confere, para saber se está tudo certinho aí. Para se não há mistura. Se você pegar o transporte errado, você vai bater num canto que você não quer ir. Tá bom? Preste atenção agora no que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma viagem missionária. Quando você faz uma viagem missionária, o que é que você faz? Você se prepara para a viagem, né? Você se prepara para a viagem, você vai calcular o tempo que leva essa viagem, o que é que você vai levar para essa viagem. Você compra a passagem. Você comprou a passagem, na passagem está lá o destino final e o horário de embarque. Não é assim? Então pronto, você chegou aqui hoje, você não comprou a passagem, você ganhou uma passagem de graça. Tá? O pastor Oswaldo é um homem do coração aberto, coração e mão aberta, né? Pronto, então ele pagou essa passagem para você. Então temos irmãos aqui que vão viajar para os grupos excluídos. Pastor Pedro, eu não sei nem o que é isso. Presta atenção. Eu não sei nem o que é grupo excluído, pois você hoje vai aprender o que é grupo excluído. E você não vai jogar fora essa passagenzinha, você vai guardar ela. Ah, pastor Pedro, eu recebi um cupomzinho azul, está aqui escrito povos não alcançados. O que é isso? O que é um povo não alcançado? Você vai aprender hoje à tarde o que é um povo não alcançado. E vai ser a sua viagem também. A partir de hoje, você vai conhecer o que é povo não alcançado. Você recebeu um pãozinho verde, que está dizendo aqui, igreja perseguida. O que é uma igreja perseguida? Por que chama de igreja perseguida? No Brasil tem igreja perseguida? Onde é que tem igreja perseguida? Você vai saber disso tudo hoje. E você recebeu também um papelzinho, ou cor de laranja ou cor vermelha, né? Que é o sertão nordestino. Sertão nordestino você conhece já alguma coisa, mas você vai saber algo mais ainda do sertão nordestino. E o porquê que a gente está falando dele hoje à tarde. Então, queridos, esses 4 destinos são destinos da viagem que a gente vai fazer. E nós não vamos fazer aqui dentro da igreja, nós vamos fazer fora da igreja. A viagem é lá fora. Porque na rodoviária você pega o ônibus, pega a BR, pega a estrada e vai embora. Você pega um avião, vai embora. Você pega um trem e vai embora. A nossa viagem vai começar aqui na igreja, mas ela vai sair da igreja. Você tem aí 4 guias turísticos, né? 4 homens de Deus que conhecem todo esse processo, todo o percurso de destino até chegar nos alvos. Eles estão aptos para dirigirem vocês. Agora, todo crente, quando vai fazer uma viagem, gosta de cantar. Gosta de fazer a viagem
louvando a Deus. Então, vocês vão combinar aí agora, vou dar 3 minutinhos para cada grupo, com seu líder, combinar aí os hinos que cada grupo vai cantar. Agora, não é para engolir a língua não, irmãos, é para botar para fora. Tá? Os crentes hoje têm tudo medo de cantar. Antigamente era uma bênção as viagens, né? Os irmãos, Jesus batizava até com o Espírito Santo dentro dos ônibus, porque o povo tinha prazer de louvar a Deus, né? De glorificar o nome do Senhor. Então, combinem aí, tá bom? Nós vamos fazer uma pequena oração aqui para vocês saírem e os guias vão conduzir vocês. E quando der um chamado, né? Para que vocês voltem para o ponto de partida, para onde saíram, eles vão trazer vocês também, e aí vocês vão conhecer melhor o que é tudo isso que eu falei. E depois vai ter a surpresa e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Tá tudo ok já? O som aqui tá ok, Marcelo? Pronto. Vamos fazer oração então para dar partida. Pode tocar. Senhor amado, nós aqui estamos nesse momento e agora vamos sair nessa viagem missionária. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito esteja diante de cada guia, de cada líder, para que, Senhor, esta viagem seja uma bênção. Dirige no poder e na autoridade do Teu Espírito. Leva Teus filhos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Contando até 3 e pode dar a partida. 1, 2, 3. Começou a viagem missionária! Começou a viagem missionária! A igreja de Fagundes agora está saindo para a viagem missionária. Os guias turísticos estão à frente. O trabalho de Deus será realizado agora na rua, nos destinos, nos sítios, nos países. Vai, minha irmã, acompanha aí a fila, irmã. Vamos caminhando para a viagem missionária. A viagem missionária está sendo feita para o sertão nordestino, para a igreja perseguida, para os povos não alcançados e para os grupos excluídos. Essa é a igreja, a Assembleia de Deus, fazendo o seu trabalho, levando a palavra de Deus a todos esses locais, esses alvos que precisam ouvir a palavra de Deus. Essa é a viagem missionária nesta tarde, aqui no dia 6 de outubro, na cidade de Fagundes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.